Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Vamos aí então dar seguimento no nosso estudo bíblico falando sobre vitória nos desafios da vida com o nosso querido amigo pastor Davidson. Eu vou chamá-lo porque ele tem algumas recomendações, algumas orientações para te dar e depois nós vamos seguir. Nós vamos seguir em frente. Deixa eu chamar aqui o pastor Davidson. Pastor Davidson, bom dia! Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Shalom a todos nós para mais um estudo bíblico. Amém, amém. Tudo jóia, meu querido? Tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem contigo também, pastor Aderson? Sua Tudo família? bem, graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Davidson, eu fiquei sabendo aí que você tem algumas novidades aí, não só novidades, mas também tem informações aí a respeito de algumas coisas que você está vendendo aí de livros. É isso mesmo? Eu estou preparando para o meu canal do YouTube um estudo bíblico sobre o Hamas, né? Por causa dessa triste guerra que está acontecendo lá em Israel contra o grupo terrorista Hamas. Então, o Hamas, poucas pessoas sabem, mas o Hamas está na Bíblia. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, um pouco mais também sobre a história de Israel, como chegou, né, até esse momento. Então, aguardem, em breve, esse mês de novembro, eu vou estar lançando no meu canal do YouTube esse estudo bíblico especial, né, uma espécie de documentário
sobre o Ramais na Bíblia, tá bom? Vai ser bem interessante e bem completo também. E além disso, pastorada, só tem aqui os livros, né, que a gente já tem anunciado aqui. O primeiro deles é o livro base do nosso estudo, Vitória nos Desafios da Vida, né, um livro que você já tem conhecido o resumo do seu conteúdo, tem sido bênção para muitas vidas, não é? E se você tem gostado dos nossos estudos aqui, esse é o momento, né, de você adquirir e dar tempo de chegar antes do Natal, não é? Para você, para alguém que você queira presentear na sua família também. Além do livro base dos nossos estudos, eu também tenho apresentado aqui o livro Guardadas pelo Amor. É um livro especial para mulheres, onde eu falo sobre a proteção divina, não é? Então, olha só, né? Que livro interessante para as irmãs. Então, se você, irmã, quiser adquirir o livro, nesse livro eu falo ao seu coração. É um livro de pegada mais devocional e vai abençoar a sua vida, né? Se você quiser presentear a esposa, a filha, enfim, é um livro que vai abençoar também a sua esposa, né? O nosso lançamento, que na verdade, né, são 2 livros, né? O lançamento do mês passado é Proteção Divina no Curso da Vida, o comentário exaustivo, exegético do Salmo 91. E também temos aqui o livro que nós já conhecemos bem, o livro que é também um comentário exegético, só que do Salmo 23, né? Então, o Salmo 23 e o Salmo 91, ambos comentados de modo exaustivo, em português, de modo simples, para que você saiba e entenda exatamente o que diz aqui nesses 2 salmos, que são os mais conhecidos da Bíblia, né? É o 23 e o 91, tá bom? Eu tenho certeza que, se você adquirir esses 2 livros, você vai ser abençoado. E o número para você fazer contato é 021 998 585402. Pelo meu WhatsApp, você pode fazer contato e eu te mandarei todas as informações sobre qualquer um dos meus livros também, tá bom? Joia, 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 joia. Que bom, que bom. Então, olha só, o Natal está chegando. Eu ontem saí com a Cris aqui pela cidade. Nós vimos aí aquele movimento gracioso de pessoas entrando e saindo das lojas, comprando lá os presentes, comprando já a ornamentação de Natal. Então, já quero te dizer, você não pode ficar fora dessa de presentear quem você tanto ama com o livro, né? Presentear com um livro, e ainda mais um livro bem escrito, um livro pensado por pessoas sérias, que vai ajudar, né, no fortalecimento da fé e até mesmo conduzir outras pessoas a conhecerem mais de Cristo Jesus e, quem sabe, elas se lançarem, né, confessarem a Cristo Jesus. Tá aí uma boa dica, eu assino embaixo, tá bom? E vamos orar, porque eu esqueci de orar, né, na abertura, mas vamos orar e logo depois o pastor Davidson vai estar aí com todo o tempo, tá bom? Deus, obrigado pelas pessoas, amigos que já se conectam a nós nessa manhã. Obrigado pela vida do pastor Davidson. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele. Nesse momento, queremos apresentar essa live em tuas mãos e pedimos que o Senhor fale através dele. Fale com unção, com graça, com sabedoria, com autoridade, nos fazendo, Senhor, compreender um pouco mais da tua palavra, das tuas verdades. E aí, Paizinho querido, eu peço que o Senhor nos dê forças, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para colocar em prática aquilo que o Senhor vai conversar conosco através do teu servo, através das reflexões, e que ao final, em cada dia, o teu nome que seja glorificado através de nós, através da vida do pastor Davidson também. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor Davidson vai estar liberando. Já quero dar bom dia a Zilmar Guimarães, que está aí conosco. Bom dia, Zilmar. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Esteja aí bem à vontade. Tá bom? Nosso estudo aqui já está na tela.
né? Você percebe aqui, ó, são 11 capítulos que o livro Vitória nos Desafios da Vida tem. E nós já estamos no capítulo 10, né? Então nós temos somente mais 3 encontros, já contando com o de hoje, né? Então, hoje é o capítulo 10, vamos falar sobre o método de Jesus, a primeira parte. No próximo encontro, se Deus nos permitir, falaremos sobre a segunda parte deste mesmo tema e, por fim, a conclusão no nosso último encontro, tá bom? Então, já estamos na reta final dos nossos estudos sobre a vitória nos desafios da vida, né? Lembre-se de que se você não tem ainda o resumo do meu livro, você pode solicitar ao pastor Aderson, ele vai te mandar o PDF com o resumo capítulo por capítulo de todo o conteúdo do livro, o que vai também ser bênção para a sua vida, tá bom? Bom, então vamos começar hoje falando sobre o método de Jesus para vencer, para obter vitória, especialmente sobre as tentações, né? Nesse capítulo, portanto, eu estou narrando as tentações sofridas por Jesus no deserto e o seu jejum de 40 dias como preparação para esse combate espiritual, tá? Nesse capítulo aqui, na primeira parte dele, eu me dedico a analisar, então, né, a tentação de Cristo no deserto. Bom, após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E você tem aqui o texto de Mateus 4, versículo 1. Né? Nós vamos dar uma olhadinha lá. Mateus 4, versículos 1 e 2. O texto bíblico já está aberto aqui, né? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, né? Então, nós temos aqui algumas informações importantes para que a gente entenda o que está acontecendo aqui, né? Então, esse a seguir aqui aponta que aconteceu alguma coisa antes. E o que aconteceu antes foi o batismo de Jesus lá por João Batista no deserto. Entende? Então, João Batista batizou Jesus, Cristo se submeteu ao batismo de João para cumprir toda a justiça ali, né? Lá no Rio Jordão, no deserto. Então, então, após ser batizado, e a própria Trindade estar manifestada ali no batismo de Cristo, né? Quando Deus aparece, aparece também o Espírito Santo em forma de pomba e o próprio Filho encarnado ali no batismo. Então você vê toda essa teofania da Trindade aparecendo ali e mostrando-nos, né, a aprovação do Pai para tudo o que estava acontecendo, inclusive a vida santa que Jesus já vivia, né? Então, após o batismo de Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre ele em forma de pomba, e depois o Pai disse: Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Então, ele foi levado por esse mesmo Espírito ao deserto, aqui é o deserto da Judéia, que ele existe até hoje, né? Grande parte, aliás, de Israel é composta de desertos, né? Então, olha o que acontece, né? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, qual foi o propósito pelo qual o Espírito Santo o guiou até o deserto? Para que ele fosse tentado pelo diabo. Tinha um propósito específico. Não foi à toa, não foi sem querer, entendeu? Jesus não parou no deserto porque ele foi andando a esmo, aí parou lá. Não. Teve um propósito nisso. Foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus que o guiou até o deserto. E com o propósito de ser tentado por quem? Pelo diabo. É claro que Jesus, ele não foi tentado por Satanás apenas naquele momento no deserto. Eu creio particularmente que Cristo foi tentado pelo diabo em toda a sua vida.
mas aquele round, né, de intensidade de tentações é nesse momento aqui, né, porque foi o primeiro teste de Jesus após o batismo e já inaugurando o seu ministério aqui na Terra, não é oficialmente falando. Então, ainda que Jesus tenha sido tentado desde a infância e toda a sua vida, né, pelo diabo, nesse momento aqui no deserto foi um momento intensivo de tentações. E foi logo um teste de fogo, né? Para ele que já estava prestes a começar oficialmente o seu ministério de pregação, tá bom? Então, você tem aqui a iniciação pelo batismo e você tem a primeira prova, o primeiro teste de fogo no deserto. E aqui vem algumas questões interessantes que a gente precisa meditar, tá bom? Nós já estudamos aqui que, em geral, o deserto na cultura judaica, cujo nome hebraico é Midbar, né? A palavra Midbar, significa deserto, na cultura judaica é o lugar onde Deus fala, tá bom? Por isso, Midbar, que provém da raiz hebraica davar, e davar significa falar, comunicar, tá bom? Então, é no deserto, é no silêncio do deserto, que você consegue aquietar a alma, aquietar a mente e, de fato, ouvir a voz de Deus, né? E nós temos hoje mania de não querer o silêncio, né? A gente está sempre buscando ver um filme, ouvir música no celular com fone de ouvido o tempo todo. A gente não consegue ouvir a voz de Deus muitas vezes porque temos ouvido muitas vozes, né? E na cultura judaica, essa figura do deserto é o momento em que você está sem nada, está sem barulho, você só consegue parar e ouvir a voz de Deus na sua mente, tá? Por isso ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para que ele estivesse nessa prova de fogo, ao mesmo tempo que ele vai ouvir a voz de Deus no deserto, ele também estaria ali se submetendo à voz do diabo, nos 3 rounds de tentação que Jesus enfrentou lá no deserto, tá? O deserto é diferente do Éden. O deserto é o extremo oposto do Éden, certo? No Éden estava tudo bonito, tinha alimento, tinha a água bastante. No Éden, o clima era prazeroso, era um clima bastante adequado para Adão e Eva. E não tinha na tentação de Adão e Eva no Éden, eles não tiveram nada que estivesse forçando eles ao erro, ao pecado. Portanto, Eva, primeiramente, depois Adão, eles escolheram pecar, mesmo tendo todo o ambiente favorável para que eles escolhessem corretamente. Aqui no deserto, Jesus está sofrendo o extremo oposto. Ele, como o novo representante da humanidade, já que Adão era o primeiro representante da humanidade, ele teve todo um contexto favorável para não errar, e mesmo assim ele errou. Nós temos em Cristo aqui o oposto. Jesus, ele sendo o novo representante da humanidade, ele estava num ambiente totalmente desfavorável a ele. Ou seja, no deserto, num ambiente de escassez, num ambiente de sequidão, ele estava completamente à mercê, no caso aqui, do cuidado do Pai, ele como ser humano, né? Estava à mercê dos cuidados do Pai. Provavelmente ele tinha levado apenas um cantilzinho, né? No caso seria um odre, né? Que se usava antigamente, com água, apenas isso. Ele não tinha comida nenhuma no deserto, mas água ele tinha que levar para poder sobreviver. Então, muito provavelmente, o jejum que Cristo fez no deserto era um jejum apenas de sólidos, apenas de comida, tá? Mas o fato é que ele estava num contexto, num ambiente completamente desfavorável
para que ele estivesse de propósito, né, sendo tentado para ver se o diabo fazia com que ele caísse. Graças a Deus, Jesus não caiu. Então, se Adão ele foi tentado por Satanás usando a serpente, e se Adão caiu e prejudicou toda a raça humana a partir dele, de Eva, né? Comprometeu a raça humana, Jesus é aquele que nos resgata deste comprometimento do pecado que Adão acabou deixando acontecer e entrando na humanidade. Então, no contexto completamente desfavorável a ele, Jesus vence todas as tentações no deserto da Judéia, tá bom? E ele foi conduzido, pelo Espírito Santo para poder ser tentado. Ele tinha um propósito nisso, de fato, Jesus apresentar-se vitorioso contra o diabo, num contexto completamente desfavorável a ele, bem ao contrário do contexto que Adão teve, né, ao enfrentar, ele e Eva, ao enfrentarem o seu momento de tentação, tá? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome, né? Por isso que a gente entende que ele tinha um pouco de água lá. Ele tinha um odre de água, né? Porque ele só teve fome, não teve sede, entendeu? A Bíblia só mostra que Jesus teve sede ali no momento em que estava com a mulher samaritana, e ele pede água para a mulher, né? Ele também pede água a ela, não apenas pela sede, mas também para provocar uma conversa com aquela mulher e então poder pregar a ela, né? A mensagem de que ele era o Messias. E depois dessa fase, também fala que teve sede quando estava já crucificado, né? Mas aqui no deserto, o texto só diz que ele teve fome, tá? Porque provavelmente ele estava com o seu odre de água, mas não tinha comida ali, de propósito, né, para poder se dedicar ao jejum durante esses 40 dias e 40 noites. Bom, voltando aqui então para o nosso resumo, né? Então, após o batismo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nessa ocasião, como nós já vimos, ele jejuou 40 dias e noites até sentir fome, ficando em posição desfavorável diante das tentações que o diabo fez a ele, tá bom? Então, nós já temos aqui o contexto de onde Jesus estava, qual momento que ele estava e o porquê que ele estava ali, tá? Essa informação nós já adquirimos. Bom, Jesus fez isso para resgatar a falha de Adão, pois ele é o segundo Adão, como nós também já expliquei aqui, mas vamos ver o versículo bíblico, né? Romanos 5, de 12 a 21, que é um texto importante da gente perceber. Então, você consegue olhar aqui, né, na sua janela aqui do texto bíblico, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui se refere a Adão, né? Por um homem, que no caso é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? Então, se nós sofremos e morremos, graças a Adão, lá atrás, né? E a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Temos aqui a situação de miséria que a humanidade vive por causa do pecado inicial de Adão. Porque até a lei estava o pecado no mundo, ou seja, até que a lei chegasse, a lei de Moisés, até que ela chegasse, o pecado estava operando no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei, ou seja, o pecado imperava, mas como não existia a lei de Moisés ainda, as pessoas não tinham parâmetros. Então, o tipo de julgamento divino que as pessoas receberiam antes da lei era um julgamento mais brando, tá? Quando a lei de Moisés chega, isso torna o julgamento mais pesado, porque agora tem um parâmetro que as pessoas tinham que seguir. Então, quem não se encaixasse no parâmetro, quem não se enquadrasse, ele era, então, culpado pela lei.
E por isso o julgamento era material, né? Era um julgamento mais rigoroso, certo? Do que antes da lei existir. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, mesmo antes da lei, embora não houvesse lei, mas a morte estava imperando, porque o pecado gera morte, tá? Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, não tinham pecado no sentido de errarem como Adão errou, né? Mas é claro que tinham pecado, seu pecado pessoal, né? O qual é a figura daquele que havia de vir, ou seja, Adão é a figura de Cristo, que é aquele que ainda viria, né, para a época de Adão. E Cristo é o novo Adão, né? Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, não é? Ou seja, não é assim que a bênção da salvação, né, que é o dom gratuito, que vem como ofensa, né? Porque se pela ofensa de um homem, de um morreram muitos, né, no caso de Adão, pela ofensa de Adão, ofensa aqui é o pecado, né? O pecado é uma ofensa contra Deus. Então, pela ofensa de Adão, morreram muitos? Deixa eu voltar lá. Acabei fechando aqui. Então, se pela ofensa de um, que é Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que aqui é a salvação, né? A salvação pela graça mediante a fé, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, a matemática aqui que ele está fazendo é o seguinte: se o menor, que é Adão, teve uma abrangência universal por causa do seu pecado, muito maior será a abrangência também universal pelo que Cristo conquistou, trazendo a graça de Deus favorável a nós, seres humanos. Então, Adão granjeou e conquistou ali a inimizade com Deus quando ele peca. De Adão e Eva, né? E Cristo conquistou a amizade com Deus, a amizade restaurada com Deus, porque ele viveu e nos representou de modo perfeito aqui na Terra, tá bom? Então, essa é a ideia aqui. Então, se Adão era o representante da humanidade, era o primeiro Adão, né, o primeiro homem, Jesus Cristo é o nosso novo representante, o segundo Adão. Portanto, ele nos redime de toda aquela loucura, né, que Adão havia feito com Eva lá no Éden, tá? E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, de um só pecado. O pecado original veio o juízo divino para a humanidade inteira, não é? Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, as nossas muitas ofensas, os nossos muitos pecados contra Deus, nesse contexto aqui, ofensa sempre se refere ao pecado, né? Os nossos pecados que confirmam a nossa condenação que nós merecíamos, mas recebemos o quê? O dom gratuito da salvação pela graça de Deus, né? Ela veio de muitas ofensas que nós cometemos, mas cobre todas elas para nos justificar de todas elas, tá bom? Então, não importa o tipo de ofensa que você fez. Se você hoje está em Cristo, todos os seus pecados passados foram justificados. E você hoje é considerado justo. Deus bate o martelo no juízo e te considera justo perante ele, tá? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, Adão aqui, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, Jesus é maior do que Adão, então se houve abrangência universal com o pecado de Adão, há também abrangência universal pela graça de Cristo estendida à humanidade, tá bom? Então, cabe individualmente a cada um
estar em Cristo, para que essa graça aberta universalmente à humanidade possa estar alcançando o indivíduo. Tá bom? Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? É o mesmo princípio matemático aqui. Se o menor consegue, o maior consegue muito mais, né? Essa é a ideia. E a graça é maior do que o pecado, assim como Cristo é maior do que Adão, ok? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor, tá bom? Então é bem interessante aqui o que essa passagem nos revela, nos mostrando que Cristo passou pelas tentações também no deserto e também ao longo da sua vida, né? Para resgatar-nos da falha de Adão lá no Éden, tá? Pois Cristo se tornou, então, graças a Deus, o nosso segundo Adão. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Pignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Tem muita gente que fala, quando chegar no céu, eu vou ter uma conversinha lá com Adão e Eva, o caso que eles fizeram, coisa e tal. Meu filho, não precisa se preocupar. Todo o mal que Adão e Eva fizeram contra nós, você não precisa cobrar deles lá no céu, porque lá no céu não vai ter esse tipo de cobrança, tá bom? Você simplesmente pode hoje mesmo perdoar Adão e Eva pelo que eles fizeram, porque Cristo já desfez todo o mal que Adão e Eva fizeram, tá bom? Ainda lidamos com as consequências do pecado original de Adão, claro que lidamos ainda com isso, mas nós já estamos livres do poder e do domínio do pecado e da morte na nossa vida. A gente já está livre disso, porque Cristo já alcançou isso para nós. Ele que é o segundo Adão, o nosso segundo representante. E é essa representação de Cristo que está valendo hoje diante de Deus, para nós, tá bom? Então agradeça a Deus pelo que Cristo fez por nós, limpando, né, todo o erro que Adão e Eva fizeram no passado, tá bom? Voltando então ao deserto, né? No deserto, Cristo sofreu provação extrema da fome em favor dos homens, né? Resgatando aqui a fome que ele enfrentou,
Isso estava, inclusive, desfigurando, porque Jesus estava numa, numa situação completamente desfavorável a ele e de fraqueza física. Mas ali, na hora da fraqueza física, Cristo teria que mostrar o quanto ele tinha fortaleza moral e espiritual para poder vencer na tentação, embora esteja em fraqueza física. Né? Adão estava bem alimentado, ele podia comer a fruta que ele quisesse ali. Ele estava num ambiente, no Éden, completamente favorável para que ele não caísse. E ainda assim ele caiu, né? Por causa de um único fruto, enquanto que ele tinha frutos à vontade ali. Mas é claro que não era apenas o fruto. O fruto ali é uma representação de um desejo maior que Adão teve. Era o desejo de conhecer experiencialmente, conhecer na prática, por experiência, o bem e o mal. Em outras palavras, né? Se antes ele era inocente, porque nunca havia pecado, não conhecia o mal, nem as consequências do mal, agora, após o pecado, ele passou a conhecer. O mal passou a ser uma realidade da vida de Adão e Eva. Antes do pecado, o mal existia em potência, apenas em potência, tá bom? O mal, né, o pecado, a maldade na raça humana, ela existia apenas em potência, ou seja, havia possibilidade do pecado acontecer, mas não de fato, porque não havia acontecido de fato ainda. Caso Adão e Eva não tivessem pecado e tivessem suportado a tentação como Cristo conseguiu suportar, nós não enfrentaríamos o sofrimento e nem a morte. Mas a gente enfrenta isso, é a nossa triste realidade, no nosso estado de miséria por causa de Adão e Eva, isso faz com que a gente então tenha que lidar com isso. Agora, em Cristo, a gente hoje já estamos livres do domínio do pecado. Agora estaremos completamente livres do domínio da morte, quando Cristo voltar, né? Nós estamos aguardando ainda essa bendita esperança da volta de Cristo, da criação dos novos céus e a nova terra, e então teremos uma existência completamente livres do pecado e, consequentemente, dos sofrimentos e da morte, como deveria ter sido desde o Éden com Adão e Eva, e nunca deveríamos ter passado por esse revés. Já que passamos, enfrentamos agora esse momento, né, e aguardando a esperança da volta de Cristo para a concretização do que ele já começou, que é a implantação do reino de Deus e na experiência humana, não é? Para que a gente possa, de verdade, ver a completude, a concretização completa do reino de Deus em nossa própria vida e também para a humanidade. A Bíblia diz que até a natureza geme aguardando essa nossa bendita esperança, como nós também já estudamos aqui essa doutrina bíblica, né? Lá no passado, tá? Em algumas aulas anteriores. Então, no deserto, Jesus sofreu provação extrema da fome em favor dos homens. E agora eu preciso que você entenda o seguinte: no batismo de Jesus, que foi imediatamente anterior à tentação no deserto, estava ali Jesus limpo, purificado, vestido, né, com uma aparência boa. Tá legal? Então, a aparência que ele tinha era a aparência, humanamente falando, né, a aparência que fazia você entender que ali estava, de fato, o Filho de Deus. Agora, no deserto, a aparência dele estava desfigurada pela fome, pela própria areia do deserto, pelo calor, né? Naquele calor escaldante do deserto, você sua em bicas. Enquanto você sua, fica aquelas poças de suor na roupa. E aí você vê as tempestades de areia, né? O vento levando os grãos de areia, aquilo vai colando na sua roupa. O suor faz também com que a areia cole na sua pele e você fique com crostas, né, de areia ao longo do corpo e ao longo do rosto também.
o cabelo fica empazinado de areia, e a areia do deserto de Israel, embora o deserto de Israel seja mais composto por pedras, mas ele também tem muita areia ali, não é? Então, toda aquela aparência desfigurada pela fome, pela fraqueza, não estava demonstrando que Jesus era o Filho de Deus. Então, se algumas horas ou alguns dias antes, Jesus estava lá no batismo, tendo a atestação do próprio Pai de que eis o meu Filho amado é que me compraz, agora Satanás vai se apresentar para Jesus e dizer, se você realmente é o Filho de Deus, por que ele fala isso? Porque a tua aparência aqui não indica isso. O Pai disse lá no batismo que você é o Filho de Deus, mas eu vou colocar dúvida, porque eu olho para você e não vejo você como Filho de Deus. E agora, comparando também o texto, né, de João, dizendo que o diabo se faz de anjo de luz para enganar os escolhidos, você imagina aqui o tipo de aparência que Satanás usou para parecer para Jesus. Então, Jesus olhava para si mesmo, ele via lá um ser humano desfigurado pela fome, pelo deserto, não é? Naquela situação deplorável que ele estava ali, na aparência também. E você vê Satanás se apresentando, talvez muito bonito, com todo o seu esplendor angelical que ele tinha antes, né? Simulando aquele esplendor angelical e aparecendo para Jesus e falando: olha só, será que você é o Filho de Deus mesmo? Não está parecendo que é, né? E então você vê ali mais um grau, né, que vai adensar o tipo de afronta que Satanás está fazendo contra Jesus. Lembrando que Adão e Eva também, lá no Éden, tinham a aparência perfeita antes do pecado, né? Eles eram perfeitos, eles eram bonitos. E vemos aqui o Jesus representando a humanidade com o rosto desfigurado, com o corpo desfigurado, enfrentando as agruras de um deserto, o deserto da Judeia, tá? Então, Satanás aproveitou essa fraqueza física, que também envolvia a aparência, para atacá-lo com astúcias e tentações, daqueles 3 níveis de tentação que nós já conhecemos subejamente, mas vamos falar com mais detalhe na nossa próxima aula, na semana que vem, se Deus assim nos permitir, tá bom? Então, o nosso conteúdo é esse, eu acho que vamos ter mais tempo hoje para meditarmos, né? Temos dúvidas aqui com o pastor Aderson. Então, pastor Aderson, agora a palavra é sua. Joia, 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 queridos. Enquanto o pastor David estava comentando, alguns comentários, né, surgiram. Mas antes de falar sobre os comentários, eu quero dar bom dia aí também a Dora, que está conosco. Bom dia, Dora. A Nelma Guimarães também está conosco. Que Deus abençoe seu dia. O Sérgio Monteiro também está conosco. Bom dia, Sérgio Monteiro. A Ilma também está conosco. Que Deus abençoe seu dia também. Ilma. A Sandra está conosco também. Que Deus abençoe seu dia. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vamos lá. Enquanto você estava falando a respeito de Jesus e de Adão, né? A respeito de que Adão tinha todas as condições, né? Para poder obedecer e não obedeceu, e o Senhor Jesus não tinha as condições ideais, né? Porque ele estava no deserto, né? Como você usou, né? Eu nunca tinha olhado por esse ângulo, vivendo e aprendendo junto com o nosso querido amigo Reverendo Davidson, né? Totalmente desconfigurado, digamos assim, né? Que foi a expressão que usou. Aí o Sérgio fala: não há nenhum justo aqui na terra. Deus nos imputa justiça. É verdade, aqui, ó. Em Romanos 3, 23, fala justamente sobre isso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos pecamos, né? Não há nenhum que não tenha pecado. Joia, 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 joia. E aí a Dora, ela vem e fala, né? Glória a Deus por seu amor por nós. Realmente, né? O amor de Deus, né?
O amor de Deus que cobre multidões de pecados a todos aqueles que creem nele. E Sérgio Monteiro depois ele vem e fala sobre, ele faz mais um comentário, agora a respeito do ser humano, né? O ser humano suporta mais a fome do que a sede Jesus deveria ter perdido água, né? Pedido água, né? O ser Ele humano suporta mais. provavelmente tinha água, né? Como eu expliquei aqui na hora da aula, Jesus provavelmente estava lá junto com ele um odre. O que é um odre, né? As pessoas muitas vezes lêem na Bíblia um odre, né? E não sabe o que é. O odre, ele é a carcaça, a pele, né? A pele de um animal, ou o estômago do animal, ou então o animal por inteiro, que ele é desossado, tem as vísceras retiradas, né? Ele é limpo por dentro, e fica só aquela pele, né? De um animal inteiro ou apenas do estômago dele. Geralmente é o animal inteiro. Então você limpa você tem aquela pele por fora, e essa pele ela é amarrada, né? Corta a cabeça, corta as extremidades da pata, né? Dianteira e traseira, e amarra. Ele amarra bem para ficar bem, para ficar, né, bastante hermético ali e não vazar o líquido, né? Então, essa pele do animal, depois de seca, curtida, você pode colocar dentro dela como se fosse um jarro, né, de pele de animal, que chamava de odre. Então, ali ficava o líquido, seja vinho, seja água, seja o líquido qualquer. Geralmente era ou vinho ou água, né? O vinho fermentava. Então, quando Cristo diz lá, né, que não se coloca vinho novo em odre velho, porque o odre, quando fica velho, como ele é feito de pele de animal, ele fica ressecado e perde a elasticidade. E o vinho, quando você coloca dentro de um odre, ele fermenta lá dentro, ele vai fermentando. Né? Então, quanto mais vai fermentando, mais vai esticando. E se o odre já está velho, ele já perde a elasticidade, portanto, ele não consegue crescer com a fermentação do vinho. Então, o odre se rompe. Ele acaba se rompendo, então o vinho vaza e você perde o vinho, né? Agora, o odre novo, ou seja, o odre que ele é feito mais recente, ele ainda tem a elasticidade, porque ele é feito de pele de animal, né? Ainda que um animal morto. Mas ela quando o vinho vai fermentando lá dentro, ele vai esticando junto e você não perde o vinho, né? Porque ele vai alcançando a, a- toda aquela. Como eu posso dizer, né? Ele só consegue manter o vinho ali sem que se rompa, tá? E é interessante também a gente perceber que, muito provavelmente, Cristo tinha um odre de água com ele, porque ele não sente sede, é a primeira pista, e também a pista é o ser humano, ele não aguenta horas, né? Que dirá um dia com sede, entendeu? O homem começa a desidratar e começa, inclusive, a comprometer órgãos internos, né? O que é muito importante você saber disso. Então, se você um dia for jejuar no deserto, leve pelo menos uma garrafinha de água. Leve água com você, não é? Porque para você poder sobreviver, você tem que beber água. Comida você pode até abrir mão durante 40 dias, 40 noites. Mas água não. Água você precisa ter com você. Tá bom? Joia, joia, joia. Muito bom, muito boa explicação, esclarecimento. Se você, deixa eu pegar uma palhinha aqui na fala do nosso querido amigo Davidson, reverendo Davidson. Se você não for no deserto, mas jejuar na sua casa, tenha sua garrafinha de água. Não é verdade, pastor Davidson? Exato. Até jejuando em casa, até para quebrar o jejum, tem também o jeito de fazer, né? Você pode já sair do jejum hoje já comendo um x-tudo grandão, né? Um McDonald's. Também não é assim. Tem que ir devagar, né? Vai comendo uma sopinha, um mingau, uma papa, uma coisa leve. Aí depois que você quebra o jejum, depois de algumas horas, aí sim você pode voltar a comer normalmente, né? Tudo para poder o seu organismo poder sair do jejum, entrar e sair do jejum com saúde,
tá bom? Joia, 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 joia. Bom, aí por conta dessas explicações, o Sérgio Monteiro ele diz: glória a Deus, olha aí. Que bom. Que bom que os irmãos estão sendo fortalecidos, edificados, como eu também tenho sido, através dessa programação, através das lives que nós temos fazendo aqui. Estamos encerrando, então, aí o nosso estudo de vitória nos desafios da vida. Mais uma vez, eu vou pedir ao querido amigo pastor Reverendo Davidson que faça suas considerações finais, né? Faça lá, anuncie os presentes ou as opções de presentes, né, que podem ser dadas aí no final do ano. E depois, Reverendo Davidson, ora por nós, pode ser? Perfeito. Então vamos aqui falar novamente dos nossos livros, né? O livro base dos nossos estudos atualmente, Vitória nos Desafios da Vida. Você pode ter todo o conteúdo do que estamos estudando aqui no único livro, que vai ser bênção para a sua vida, né? Você pode também, para as irmãs aí, guardadas pelo amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina. Você pode também presentear alguém, né, uma irmã, ou comprar para você mesmo, se auto-presentear, né? Por Natal que está chegando aí, vai ser bênção também para a sua vida. É um material devocional muito bom. E os dois livros, os irmãos siameses aqui, né? Temos aqui todo o comentário do Salmo 91 e do Salmo 23, totalmente baseado na Bíblia hebraica, né? Na língua hebraica. Então, o Salmo 91, ele é grosso, tem 346 páginas, do puro suco da exegese, né? No hebraico. Mas explicado de modo simples, que você entenda o Salmo 91 de verdade. Não vai ser só deixar o Salmo 91 aberto. Você vai, de fato, entender a mensagem que Deus quis passar para você através do autor do Salmo 91, que é Moisés. Sim, foi Moisés que escreveu o Salmo 91, tá? Então, conheça o Salmo 91 de verdade, e não apenas fazer essa leitura superficial. E o 23 também, não é? Ele foi escrito por Davi, e espero que você, então, também possa ter a oportunidade de conhecer o meu livro sobre o Salmo 23, que vai ser também bênção para a sua vida, tá bom? Muito bem, vamos então terminar a nossa live de hoje, nosso estudo, com a oração. Vamos falar com Deus então. Pai querido, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos de ter mais um estudo da tua palavra nesse momento. Pedimos agora a tua graça renovada sobre nós, sobre o teu servo pastorado, sobre toda a sua família e sobre cada ouvinte que estará compartilhando, ó Pai, do nosso estudo nessa manhã. Pedimos a tua graça, a tua bênção renovada e nós te exaltamos. Nós te exaltamos, ó Pai, acima de tudo, pelas bênçãos que o Senhor Jesus alcançou por nós na cruz do Calvário. Que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, e Ele sendo nosso novo representante diante de Ti, nós te exaltamos por isso, porque Ele é a solução definitiva do grande mal que Adão trouxe à humanidade lá nas circunstâncias favoráveis no Éden. Pedimos então a Ti que Tu sempre nos dê a consciência e o coração grato ao Senhor por esta providência de toda a nossa situação espiritual enquanto estamos ainda aqui na Terra. Nos abençoe em tudo, cuida de cada um de nós, assim te exaltamos, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos, então, encerrando aí a nossa live de estudo Vitória nos Desafios da Vida. Tenham todos um excelente dia. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Shalom. Shalom a todos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição.
Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.